People who have tried and failed need hope. Pessoas que tentaram e fracassaram precisam de esperança. You know, there are two ways in which people try and fail. Há duas formas das pessoas tentarem fracassar e fracassarem. There are people who try the right thing São as pessoas que tentam fazer a coisa certa in the wrong way, da forma errada, and there are people who try the wrong thing thinking it's the right thing. e há pessoas que tentam a coisa errada pensando ser a coisa certa. There are many examples of those, and I don't want to go into it much depth today. Há muitos exemplos disso e eu não quero entrar nisso em muita profundidade, But I want to give you something of an attitude toward failure in the people who come to you. mas eu quero dar para vocês um pano de fundo do fracasso que as pessoas que vêm lhe procurar normalmente têm. Now, as you've gathered, we train counselors in our program, Como vocês já puderam perceber, nós treinamos conselheiros do programa que nós montamos. and at one stage, the trainee becomes the counselor, and the trainer sits on the side helping him. E a uma certa altura desse processo, treinando se torna o conselheiro e o conselheiro fica só atrás observando. And sometimes, when people come in and they have failed in something they were supposed to do during the week, E às vezes, quando as pessoas vêm para o aconselhamento e elas fracassaram em fazer uma coisa que deveriam ter feito durante a semana, one of these young trainees will say something like this: um desses treinandos mais inexperientes vai dizer mais ou menos o seguinte: "Oh, that didn't work. Well, let's see if we can find something else here." isso não funcionou, peraí, deixa eu ver se eu descubro alguma outra coisa aqui para a gente fazer. That's not the way to go. Não é assim que se faz. You don't assume that God's word's going to fail. Você não pressupõe que a palavra de Deus vai fracassar. When something doesn't go right in counseling, Quando alguma coisa não funciona no aconselhamento, and a person says to me, "I tried that, but it didn't work," e a pessoa me diz, olha, eu tentei, mas não funcionou, I immediately push a button on this side of my head. imediatamente eu ligo um botão do lado de cá da minha cabeça. The wheels squeak and screech around pretty rustily. E as engrenagens começam a rodar e virar com bastante ferrugem e barulho. And out of this ear comes a little slip of paper. E dessa orelha aqui sai um pedacinho de papel. And it says, "Hey, Adams, are you giving him some of your nonsense, or are you really teaching him what the Bible says?" E o papelzinho diz, ô Adams, você está dando para ele um pouquinho da sua falta de bom senso ou você está ensinando verdadeiramente a palavra de Deus para ele? The first thing I do is to ask myself, am I really on target? A primeira pergunta que eu faço é, será que eu estou acertando no alvo? Maybe he failed because I failed him. Quem sabe que ele fracassou porque eu fracassei em dar para ele a resposta certa. But sometimes I'm just reading what the scriptures have to say and telling a person, "Hey, this is what God says to do." Às vezes eu estou só lendo o que a Bíblia diz e de repente eu digo para a pessoa fazer aquilo que eu li. Where there's no question whatever about what is being told him. Não há dúvida aquilo que está sendo dito para ele. And he says, "I tried that, but it didn't work." E ele diz, olha, eu tentei, mas não funcionou. And I push the button on the other side of the head. Aí eu ligo o botão do outro lado da minha cabeça. And out comes a slip of paper from that ear. E aí sai um pedacinho de papel desta orelha aqui. And it always says the same thing. E diz a mesma coisa que o primeiro. "Oh, no, he didn't." Não, ele não fez. He says he tried God's way, and God's way failed. Ele está dizendo que ele tentou o caminho de Deus e o caminho de Deus fracassou. Oh, no, he didn't. Não, ele não fez isso não. I know that if he really tried what God says, that he didn't try it the right way. Eu sei que se ele realmente tentou fazer aquilo que a palavra de Deus diz, ele não tentou fazer aquilo da forma certa. Or I know that he may have tried what he thought was God's way, but it really wasn't. Ou quem sabe ele tentou aquilo que ele pensava ser a forma de Deus, mas ele acabou fazendo a coisa errada. So I begin to question. Então aí eu começo a questioná-lo. I say, now, just exactly what was it you went back to do this week? Agora, recapitule comigo, eu digo com ele, me diga exatamente o que você fez nessa semana que passou. And I get him to repeat to me clearly, precisely the way he saw his task. E eu faço com que ele repita com as suas próprias palavras como ele viu a tarefa que eu dei para ele. And many times, just getting him to repeat what he believes God wanted him to do E muitas vezes fazer com que ele repita aquilo que Deus queria que ele fizesse will give the answer to the problem because he hasn't got it straight. vai fornecer a resposta para o problema, porque você vai verificar que ele não entendeu direito. He may have heard half of what you said, but didn't want to hear the rest. Quem sabe ele ouviu apenas metade do que você disse porque ele desligou e não queria ouvir mais o resto.
He may have put just a little angle on it that really wasn't there. Quem sabe ele inclinou um pouquinho aquilo de uma forma que não era original. He may have done part of it, but he may have failed to do everything he Quem was sabe ele supposed to fez do. uma parte daquilo que ele deveria fazer, mas deixou de fazer o resto. But when you begin to take apart what the assignment was, how he did it, in what spirit, what the results were, and what he did afterwards, Mas quando você começa a destrinchar a coisa, o que ele deveria fazer, como ele fez, com que atitude ele fez, you will always find what you knew ahead of time. você logo vai descobrir o que você de antemão já sabia. God's word didn't fail. The counselee failed. A palavra de Deus não fracassou, foi o aconselhando que fracassou. Now people will fail. As pessoas irão fracassar. The Lord Jesus, on one occasion, O Senhor Jesus, numa certa ocasião, said, "Where are the 9? onde é que, onde é que estão os 9? Ok. Out of 10 people whom he ministered to, only one came through all the way." De 10 daqueles leprosos que Jesus ministrou, só um voltou para agradecê-lo. You think you're going to have a much better percentage than the Lord? Você acha que a sua porcentagem vai ser melhor que a do Senhor? Well, just think about that. Pense um pouquinho. Now, sometimes I say people do the right thing, but in the wrong way. Eu digo que às vezes as pessoas fazem a coisa certa, mas da forma errada. For example, a woman came in and she said, "I'm not getting any success in disciplining my child." Uma mulher, por exemplo, entrou no meu escritório e disse, olha, eu não estou conseguindo disciplinar o meu filho da forma certa, não estou obtendo sucesso nisso. So I said to her, "How long did you try this?" Eu disse para ela, por quanto tempo a senhora tentou fazer She isso? says, 2 days. Ela It disse, didn't work. 2 dias e não funcionou. It isn't going to work in 2 days. Não vai funcionar em 2 dias. Discipline takes time. Disciplina leva tempo, requer tempo. You don't go out and practice football for 2 days and then get onto a professional team, do you? Você não pratica futebol por 2 dias e aí se alista num time profissional? It takes time and practice for those patterns, those habits to develop. Requer tempo, requer treino para que aqueles padrões, aqueles hábitos se desenvolvam. Here was a woman who did the right thing, but not long enough. Então aqui estava uma mulher que estava fazendo a coisa certa, mas não pelo tempo necessário. So when a person says, "I tried it, but it didn't work," Então quando uma pessoa diz, olha, eu tentei, mas não funcionou, the way to give hope is to examine precisely what the person did do and show where the failure occurred. a forma de conferir esperança a essa pessoa é verificar o que ela fez e mostrar para ela onde a coisa não esteve certa. Then send them back to do it the right E way, aí enviá-la de volta para fazer da forma certa. and they'll have success. E aí ela vai ter sucesso. Now, some people are hoping against hope. Algumas pessoas esperam contra, are hoping against hope. Against hope. Like Abraham. The same expression. No, they want to hope, but they're afraid to hope. Ok. Algumas pessoas, elas esperam de uma forma que não é realmente esperançosa. You see, they've been here and they've been there and they've been someplace else trying to get help. Já estiveram aqui, já estiveram acolá, já foram em tudo quanto é canto procurando ajuda. And their hope was soaring high each time. E cada vez que iam tentar essa ajuda nova, a sua esperança ia lá em cima. But it came crashing down around their feet Mas de repente ela se esfacelou, de repente aos seus pés. again and again and again. Nova e novamente. And while you're trying to give them hope after all these failures and other incidents, E enquanto você está tentando conferir esperança para essa pessoa, depois de todos esses fracassos e experiências negativas, they feel their hope rising within them. elas sentem a esperança começar a crescer de novo dentro delas. And it's almost as if they reach out for you to drop the hope in their hand. E é como se elas estendessem a mão para que você despejasse esperança sobre a mão But delas. at the last moment they grab that hand and pull it back. Mas de repente elas apanham essa mão e puxam de volta. That's because they don't want to be hurt again. É porque elas não querem ser feridas novamente. It hurts to have your hopes up and have them crash. Porque fere a gente ter a esperança lá em cima e de repente essa esperança se tromba lá embaixo. And you've got to point out to these people E você precisa mostrar para essas pessoas that the reason why the past incidents failed, que a razão pela qual os incidentes passados fracassaram, falharam, because they were following some other method than God's way. é porque eles estavam seguindo um outro método que não o método de Deus. Now, let's just take another example of who needs hope.
Vamos apenas aqui considerar um outro exemplo de quem precisa de esperança. Worried people need hope. Pessoas com preocupação precisam de esperança. I can remember the case of an engineer Eu me lembro do caso de um engenheiro who came in for counseling, que veio ser aconselhado, who was about to destroy all of his future because of worry. que estava prestes a destruir todo o seu futuro por causa de preocupação. He was a young Christian man doing well in his job. Era um jovem cristão que ia muito bem no seu trabalho, And suddenly, having finished the task that he was immediately concerned with, e de repente, tendo terminado aquela tarefa imediata que ele estava fazendo, because there was no one else available to do so, and because he had been doing so well, e já que não havia ninguém disponível para fazer o que ele havia feito, e já que ele estava se saindo tão bem na tarefa, he was put onto a job way up here that was 2 or 3 steps above the level where he previously had been. ele de repente foi guindado para uma tarefa aqui em cima, 2 ou 3 passos acima do que ele havia realizado aqui embaixo. This was the opportunity of his lifetime. Era a oportunidade da sua vida. If he did well in this job, he would probably stay at that level and continue to rise. Se saísse bem na tarefa, ele ficaria naquele nível e dali só progrediria para cima. But the job had already been started by somebody else Mas essa tarefa aqui já tinha sido começada por uma outra pessoa, who left the job for some reason or other. que por uma razão ou outra deixou o emprego. So he was put in to continue the work. Então ele foi colocado ali em cima para continuar aquela tarefa. And he went in with all kinds of enthusiasm. E ele entrou naquilo todo entusiasmado. But pretty soon he began to see that there were problems. Mas logo ele começou a perceber que havia problemas. Big problems. Problemas bem grandes. All sorts of problems. Todo tipo de problemas. More problems he had ever seen anywhere before. Mais problemas do que ele já havia visto em qualquer outro lugar. He would lift the can off, or the lid off of this can, and the worms would crawl all over. Ele tirava a tampa dessa lata aqui, saíam vermes e minhoquinhas de tudo quanto é tipo. Lift another lid and here would be more worms. Tirava uma tampa daqui e havia mais daqueles bichinhos. While he's stuffing these back in, these are coming out. Enquanto ele estava botando esses aqui de volta, esses aqui estavam fugindo. Quando ele botava esses aqui, quando ele botava esses de volta, esses aqui fugiam. É como isso aqui, essa mistura, essa maluquice toda mesmo. It was a mess. Tava uma bagunça o negócio. And he began to worry. E ele começou a se preocupar. What if the materials don't come next week? Se os materiais não ficarem prontos na semana que vem? What if that strike takes place that some of these workers are threatening? E se aquela greve que esses trabalhadores braçais estão ameaçando fazer realmente vingar? What if, what if, what if, what if? Se, etc. And he stopped working and started worrying. Então ele parou de trabalhar e começou a se preocupar. One day, sitting at his desk at work, Um dia sentado à sua escrivaninha, he put his pencil down, ele colocou sua caneta ali, seu got up, lápis. spun around on his heel and went home to bed. Ele levantou-se do seu lugar, foi para casa e foi para a cama. And very soon after that, he was sitting in my office where his wife had dragged him by his ear. E logo depois disso, ele estava sentado no meu escritório, levado pela orelha pela esposa. I said to him, after he told me this story, Depois que ele me contou a sua história, eu disse para ele. worry is debilitating. Eu disse, a preocupação nos debilita. He said, I know it. Ele diz, eu sei disso. So I tried to show him some things about worry. Então eu comecei a mostrar algumas coisas sobre a preocupação. I showed him out in Philippians 4:6. Então eu abri em Filipenses 4:6. It says, don't worry about anything. Não se preocupe com nada, diz o texto. And therefore, worry is a sin. Portanto, preocupação é um pecado. And you know, that's the problem. Most people don't realize that worry is a sin. E aqui está o problema. A maioria das pessoas não reconhece que preocupação é pecado. I have often asked in congregations large as this or larger, Frequentemente eu pergunto a congregações desse tamanho ou maiores, how many people worry? quantos aqui se preocupam? The hands go up all over the place and people go like this. E as mãos se levantam e as pessoas sorriem assim, todo mundo. Then I ask, how many of you are liars? Quantos de vocês são mentirosos, eu pergunto. And people look like this and maybe 1 or 2 hands go up. E as pessoas ficam amedrontadas e quem sabe uma mãozinha e outra se levanta assim. You see, worry is the respectable sin. A preocupação é o pecado respeitável.
And because we don't really believe it's sin, we don't get serious about it. E já que nós não cremos que é pecado, nós não levamos isso a sério. Sin is disobedience to God's word. O pecado é a desobediência à palavra de Deus. God says, do something, you don't do it, that's sin. Deus diz, faça uma coisa e você não faz, isso é pecado. God says, stop doing something and you go on doing it, that's sin. Deus diz, pare de fazer isso e você continua fazendo, isso é pecado. Here it says, don't worry about anything, but he was worrying, that's sin. Aqui diz, não se preocupe com nada, e ele estava se preocupando, então era pecado. So I explained this to him. Então eu expliquei isso aqui para ele. He says, now I'll start worrying about worry. Ele disse, agora eu vou me preocupar com a preocupação. In our conversation, na nossa conversa, he said to me, it's like being in a dark forest, lost. Ele disse, é como se eu estivesse numa floresta, numa selva escura, perdido. He said, I can't see any daylight anywhere. Ele disse, eu não vejo nenhuma luz do dia em nenhum lugar. He said, you say I should not worry. Ele disse, o senhor disse que eu não devo me preocupar. How do I turn off my worry? Como é que eu desligo a minha preocupação? He said, I'm an engineer. I've looked all over and I can't find a button to push or a switch to throw. Ele disse, eu sou um engenheiro, já procurei no meu corpo todo, não tem nenhum botão, nenhuma chave para eu desligar a minha preocupação. Now that was an interesting challenge, wasn't it? Foi um desafio interessante, não é mesmo? Tell me how to get out of the forest. Me diz como é que eu saio dessa floresta. Tell me how to stop worrying. Como é que eu paro de me preocupar? All these things. Coisas assim. And what would you have said to that man? O que você teria dito para esse homem? Go to the psychiatrist. Vá para o psiquiatra. Go take some pills, you'll feel better. Tome algum remédio, você vai se sentir melhor. That going to solve the problem? Isso vai resolver o problema dele? Is that going to take care of the worms? Isso vai cuidar daquelas minhoquinhas ali? Não. Let's look to see what God says about this. Vamos olhar para ver o que Deus diz a esse respeito. He says, don't worry about anything, but instead, in everything, by prayer and by petition with thanksgiving, make your requests known to God. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. And right there, as I read verses 6 and 7, he stopped me and said, I tried that, but it didn't work. E naquele momento em que eu li essa passagem aqui para ele, ele me interrompeu, ele disse, eu tentei fazer isso e não funcionou. I didn't even push the first button because I was simply reading scripture when he said it. Eu não precisava apertar o primeiro botão aqui porque eu já estava lendo a escritura na hora que ele falou. So I pushed the second button. Então eu liguei o botão do lado de cá. Não, ele não tentou. So I began to take it apart. Então eu comecei a destrinchar. So you say you've been praying about everything? Quer dizer que você tem estado a orar a respeito de todas essas coisas? He said, I have. See, I said, with thanksgiving. Com ações de graça? Yep, I've been praying with thanksgiving. Tenho orado com ações de graça. Said my preacher preached on this passage and he's doing a much better job. He did a much better job of explaining than you are right now. Ele disse, olha, meu pastor acabou de pregar sobre esse texto e ele explicou isso muito melhor no seu sermão do que o senhor está conseguindo me explicar agora. He said that I've prayed all these different ways, fervently, specifically, and so on. Ele disse, olha, eu tenho orado de tudo quanto é jeito, fervorosamente, especificamente, etc. But he said my heart and my mind are all stirred up. I don't have any peace. Disse, olha, meu coração, a minha mente estão tudo agitados, eu não consigo ter paz. So I said, what about the rest of the passage? E eu disse, e o resto da passagem? He said, Ele disse, o quê? What rest of the passage? Que resto da passagem? Now you see, this man was suffering from the Christian disease. Esse homem estava sofrendo de uma doença cristã. I discovered it, so I got to name it. Então eu descobri essa doença cristã, então é meu privilégio de dar o nome para ela. I called it placosis. Placosis. Chama-se placosis. It has nothing to do with your teeth. Não tem nada a ver com seus dentes. It has to do with these plaques, these wall plaques that you hang on the wall. Tem a ver com as placas que você pendura na parede. People take verses out of context, put them on a plaque,
throw them up on the wall and never again read them in context in the Bible. As pessoas pegam esses versículos bíblicos, colocam isso nos quadros, numas placas, penduram na parede e a partir daí nunca mais leem essa passagem dentro do seu contexto. And here are two of those key verses, verses 6 and 7, they take out of context. Então aqui estão dois versículos que normalmente são tirados do contexto desse jeito. Now I don't want to put any Christians out of business who make plaques. Eu não quero fazer com que algum cristão aqui que fabrique quadrinhos desse perca o seu negócio. Let them go ahead and make them. Continuem fazendo. But I'll tell you, I have the idea, if you have the money, we can go into business together. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma ideia brilhante. Se você tem um negócio, tem o dinheiro, eu tenho a ideia, nós vamos fazer um negócio juntos e vamos ficar milionários. What we'll do is we'll develop context plaques. Nós vamos desenvolver placas, quadros do contexto todo. To hang right next to the other plaques. Para pendurar do lado das placas já existentes. With a hole in them, just the shape of the verses that have been taken out. Com um buraco bem no meio para a gente encaixar aqueles versículos que foram tirados do contexto. Which will emphasize all the more strongly the need for the context. Que vai enfatizar cada vez mais a necessidade do contexto. And because the context is longer, we can charge more. E já que o contexto é mais comprido, a gente cobra mais caro. Now I know some of you enterprising people are thinking of gospel wallpaper. But that's too much context. Eu sei que vocês que são empresários cristãos já estão pensando em papel de parede cristão, mas é muito contexto. All right, now, you see the point here is that verses have to be taken in their context. Então, vocês percebem que eu estou dizendo que o versículo tem que ser visto no seu And if contexto. you look down here at the end of verse 9, E se você começar a olhar aqui no fim do versículo 9, it says the God of peace will be with you. It's still telling you how you get this peace. ele vai dizer, e o Deus da paz será convosco. Ele ainda está dizendo como é que você obtém essa paz. You see, the prayer is only the put-off. A oração é apenas a mola propulsora. As you cast all these cares on Him, À medida que você derrama os seus cuidados, suas preocupações sobre Ele. but you have to repackage your heart and your mind with something else. Mas você precisa reempacotar a sua mente e o seu coração com mais alguma coisa. And so you see in verse 8, No versículo 8, these things that you have to repackage your mind with. nós vemos as coisas que nós temos que reprogramar a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. He says, focus your thinking on these things. Ele diz, focalize a sua atenção nessas coisas. This is God's leash law on the mind. Isso aqui é a lei áurea de Deus, vamos dizer assim. You don't have any leashes here, do you? Dogs run everywhere. Isso aqui, desculpe, gente, não tem nada a ver. Isso aqui é a coleira de Deus para vocês. You got to take your mind and learn to discipline it, Você precisa pegar a sua mente e aprender a discipliná-la, like you discipline a dog. como você disciplina um cachorro. You snap the leash on and you say, now sit. Você põe aquela coleira nele e você diz, sente. I said, sit. Eu disse, sente. All right, now come on, mind. Vamos lá. Come on. And you begin to teach it. E você começa a ensiná-lo. You begin to get control of that mind. Você começa a controlar aquela mente. Too many Christians let their minds go roaming all over the neighborhood, poking their nose into any old garbage it can find. A verdade é que a maioria dos cristãos permite que a sua mente ande pela vizinhança, fuçando em tudo quanto é lata de lixo possível. God says you don't allow your mind to do that. Deus diz, não permita que a sua mente faça isso. You're to get control over that mind. Você tem que ter controle sobre essa mente. And focus it upon the things that fit these categories in verse 8. Focalize a atenção nessas coisas que estão categorizadas no versículo 8. Now people don't even know how to discipline their lives, let alone their minds. As pessoas não sabem disciplinar suas vidas, quanto mais a sua So we mente. have to implement this for them. Então nós temos que implementar isso por eles. So I often say to people when they say, how do I discipline my mind? Então eu digo para as pessoas que me perguntam, como é que eu disciplino a minha mente? I say, look, here is one way that might work that many people have found helpful. Eu digo, aqui está uma forma que muitas pessoas já usaram e perceberam que funciona. I pull out a piece of paper, Eu tiro um pedaço de papel, give them a pencil, um lápis, say now write down 1 to 20. eu digo, escreve aí de 1 a 20. You're going to make a Philippians 4:8 think list. Você vai fazer uma lista de Filipenses
4:8, uma lista de pensamento desse texto. You carry the items on this list with you in your purse or in your pocket, as the case may be. Você carrega essa lista na sua bolsa, no seu bolso. Whenever you find your mind wandering into areas where it doesn't belong, whip it out and take a look at the next item and focus your mind on that thing. Você tire essa lista do seu bolso quando a sua mente começar a focalizar em coisas que não prestam e você olhe para o próximo item da lista e comece a pensar naquilo. They say that ought to help, but I don't even know what to put on the list. Essa pessoa diz, bom, quem sabe isso vai ajudar, mas eu não sei nem o que eu ponho na lista. So I say, I'll give you the first one as a freebie. Eu digo, olha, eu vou dar o primeiro grátis para você. All right. I say, write this down. Eu digo, escreva. Things to put on. Coisas para colocar. They write down. Things to put on my Philippians 4:8 think list. Coisas para adicionar à minha lista de pensamento de Filipenses 4:8. You start thinking about that and you'll get the other 19. Comece a pensar nisso e as outras 19 vem que é uma beleza. You've got to give people concrete ways of implementing biblical commands. Você precisa fornecer às pessoas formas concretas para implementar o caminho bíblico. That's not the only way, certainly, to do what God commands here in Philippians 8. Certamente não é a única forma de fazer o que Deus manda aqui em Filipenses 4:8. But it's a simple implementation that many people have found helpful. Mas é uma implementação muito simples que muitos já descobriram ser uma coisa que ajuda. Then I said there's a third thing in this passage you have to notice. Eu disse, há uma terceira coisa que você precisa perceber. It says in verse 9, diz no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. You see, both by precept and example, what you've learned, received and heard. Olhando aqui pelo que aprendeste, recebestes e ouvistes. That's precept. Isso é preceito. And seen in me, that's example. E visto em mim, isto é exemplo. Practice. Isso praticai. Not just to do it, but practice it. Isso não é apenas fazei, é praticai. Keep doing it. And then after you've done it a while, do it some more. Continuem fazendo e depois que vocês já fizeram um pouco, façam mais. And after you've done that, keep on doing it. E depois que fizeram isso, façam mais ainda. You see, everybody wants everything the easy way yesterday. Todo mundo quer tudo de forma fácil ontem. People would like to have peace come automatically at 2 a.m. on Thursday morning while they're asleep. As pessoas gostariam que a paz viesse automaticamente para eles às 2 horas da manhã, terça-feira, enquanto estivessem dormindo. And wake up with it the next day. E gostariam de acordar com ela na manhã. They don't even want to be awake when it happens because the transition might be uncomfortable. Eles não querem nem estar acordados quando chegar essa paz porque a transição deve ser desconfortável. But nothing worthwhile comes that way. Mas nada que vale a pena vem dessa forma. People change by practice. As pessoas mudam através da prática, do praticar. Keeping at it. Se mantendo ali. And so I began to tell this fellow all these things. Eu comecei a contar essas coisas todas para esse rapaz. First thing you do is you empty these worries on God. You pray about the matter. Eu disse, a primeira coisa que você faz é despejar, descarregar essas suas preocupações em Deus, você ora a respeito disso. You repackage your heart and your mind with the right kinds of thoughts. Você reempacota a sua mente com os pensamentos certos. And then you go do whatever the Bible says to do about the problem. E aí você vai fazer aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer com isto. A lot of people have a wrong idea. Muitos têm uma ideia errada, um conceito errado. They say, I prayed about it, what more can I do? As pessoas dizem, eu já orei a esse respeito, que mais eu posso fazer? They think that they've thrown the ball to God and it's up to him from now on. Elas acham que deram a bola para Deus e agora o resto é com ele daqui para frente. But the Bible doesn't teach that. Mas a Bíblia não ensina isso. There's an old Latin expression that maybe some of you remember. Existe uma expressão latina antiga que quem sabe alguns de vocês se lembram. It had it all together the right way. E a coisa toda estava bem encaixadinha. Here's how it went. Ore et labore. Ore e labore. Pray and work. Ore e trabalhe. You see, that's the whole point here. É isso que está comunicado aqui. You're not only to pray about the problem, but do whatever the Bible requires you to do about the problem. Do it in a regular, practical way.
você não apenas ora a respeito de problema, mas você faz aquilo que a Bíblia manda você fazer e você faz aquilo de forma prática. Sometimes I have to say to people who say, I prayed about it, what more can I do? Às vezes eu tenho que dizer para as pessoas que me dizem, olha, eu já orei, eu não sei o que mais fazer. Have you ever prayed the Lord's Prayer? E eu digo para as pessoas, você já fez a oração do Pai Nosso? I say, yeah. Sim. Say, well, look, it says, give us this day our daily bread. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. That probably means all of your needs, but let's just think about your bread. Quem sabe isso signifique todas as suas necessidades, mas vamos pensar no pão de cada dia, a comida. Now you've prayed about it, what do? You go out and sit under a tree somewhere and wait for a loaf to come floating out of the sky on a parachute, right? Então o que você faz? Você orou pedindo o pão de cada dia, então você vai, você se assenta debaixo de uma árvore e você fica esperando um pão cair do céu de paraquedas, não é isso mesmo? They say, no. Não é bem assim. I say, well, why not? You prayed about it. Não é assim? Você orou, não é? Well, you say there's something over in Thessalonians that says if you don't work, you shouldn't eat. Mas é que existe uma passagem lá em Tessalonicenses que diz que se você não trabalha, você não deve comer, não é mesmo? Oh, then it's not wrong to do something after you pray. Então não está errado você fazer alguma coisa depois que você orou? Prayer is not to be used alone. A oração não deve ser usada sozinha. Prayer is the foundation for doing. A oração é o alicerce para o fazer. When you pray, you're asking God to give you the opportunity, the strength, the wisdom, and whatever it takes to earn that bread. Quando você ora a Deus, você está pedindo para Ele para que te dê a oportunidade, a força e o que mais for necessário para você ganhar aquele pão. All right, so I told this fellow all those things. Então eu disse tudo isso para aquele rapaz. And he said, okay, I can see that. What do I have to do? Ele disse, tudo bem, eu enxergo agora. O que eu tenho que fazer? So I turned him back to Matthew 6. Então eu voltei para Mateus 6. And we talked a little more than this, but I'll just mention the last verse where we focused our attention. E é lógico que nós falamos mais do que eu estou dizendo aqui, mas eu só vou direto ao último versículo para focalizar a atenção aqui. The last verse reads, o último versículo de Mateus 6 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Don't worry about tomorrow. Não vos inquieteis com amanhã. You see, God built us with shoulders only big enough to carry one day's problems at a time. Deus nos elaborou, nos construiu com ombros que são grandes o suficiente apenas para carregar o que é do dia de hoje. And the problem is that the person who worries is bringing tomorrow's supposed problems into today along with today's. E o problema é que a pessoa que se preocupa, ela está trazendo os problemas que ela acha que vai ter amanhã e ela soma esses problemas aos que ela já tem hoje. You can't carry that many problems. E não dá para carregar tudo isso junto. Now he says, how can I turn my worry off? Ele diz, como é que eu desligo a minha preocupação? No button, no switch. Nenhum botão, nenhuma chave. You don't turn your worry off, you turn it around. Eu disse, você não desliga a sua preocupação, você revira a sua preocupação. Worry is a good concern focused on the wrong day. A preocupação é um sentimento bom focalizado no dia errado. You ought to be deeply concerned about today's work and do it today. Você deve estar preocupado no bom sentido com o trabalho de hoje e concentrar a sua atenção nele. But don't you pour all your concern into what might possibly happen tomorrow. Mas não jogue a sua preocupação no que pode acontecer amanhã. Just a minute. We have two words for concern and worry are the same word in Portuguese. So, em português, as duas palavras que ele está usando são preocupação. E só para a gente entender que existe a preocupação, que é essa parte negativa, e a preocupação no sentido de responsabilidade de fazer uma coisa certa. Amen. All right. Whatever he said. Now, the point of all this was, as I said to him, you say you're in a deep, dark forest? A questão que nós temos aqui é que ele me disse que ele estava numa floresta escura. No daylight, no way out? Nenhuma luz do dia, nenhum caminho para sair dali. You cut down as many trees each day as God and your employer require of you. Eu disse para ele, você comece a cortar o número de árvores suficiente por dia que Deus e o seu empregador exigem de você. And cut them into sections and cut them this way and put them in a neat pile. Você corta por setores e empilha aquela lenha toda. And the time will come when the daylight will show again.
E vai chegar um momento em que a luz do dia vai ser visível novamente para você. And a few weeks later he came back and he said, I can see the daylight. E algumas semanas mais tarde ele voltou e ele disse, eu já vejo a luz do dia. You see, when you waste your time worrying, you stop working. Quando você perde o seu tempo se preocupando, você não trabalha. Remember the three men to whom Jesus said the Lord gave some money when he went away? Você se lembra aqueles 3 homens para quem Jesus disse que um certo homem deu dinheiro ao sair daquela terra? One man doubled his, the next man doubled his. Um homem dobrou o que tinha, o outro dobrou o que tinha. But the third fellow was worried about what might happen if he didn't double it. Mas o terceiro estava preocupado com o que aconteceria se ele não dobrasse He aquilo. wrapped it all up, Então ele embrulhou aquilo tudo, dug a hole when nobody was looking, fez um buraco quando ninguém estava put it in the olhando, ground and covered it up carefully. colocou ali no chão e cobriu aquilo com And terra. his Lord came E quando seu Senhor voltou, and he said, Lord, here it is, I preserved it all, it's safe. ele disse, Senhor, aqui está, eu preservei tudo, está a salvo. And what did the Lord say? O que é que o Senhor disse? The Lord said, oh, how wonderful, you good and faithful servant. Ele disse, como você é bom, servo maravilhoso e fiel. I know how you were worried and concerned, Eu sei como você estava preocupado, cheio de preocupações. and how debilitating worry E is. como é debilitante a So preocupação. you did a good thing. Então você fez uma coisa ótima. That's not what he said. Foi isso que o Senhor falou. Remember what he did say? Vocês lembram o que ele falou? He said, you wicked, lazy servant. Ele disse, seu iníquo e preguiçoso servo. Worry and laziness are like that. Preocupação e preguiça caminham assim. You worry long enough and you'll become lazy. Se você se preocupar o suficiente, você se tornará um preguiçoso, uma preguiçosa. Because worry is about something you can't get a handle on. Porque a preocupação é algo que você não consegue segurar com as mãos. Tomorrow isn't here and you can't do anything about it. Amanhã não está aqui ainda e você não pode fazer nada com o amanhã. All you can do is sit and expend energy wastefully. Tudo que você pode fazer é estar aqui e gastar energia de forma gastona. Did you ever have a day in which you didn't do anything at all worthwhile? Você já passou por um dia em que você não fez nada que valesse a pena, que você viu que valeu? You went to bed and the next day you were tireder than if you had done a day's hard work. E você foi dormir na manhã seguinte, você acordou mais cansado do que se você tivesse tido um dia duro de trabalho antes? Well, the reason for that is when we worry all day long and don't do anything worthwhile. Quando nós nos preocupamos o dia todo, é a razão, e nós não fazemos nada que vale, All the muscles in the body are souped up, ready to produce. os músculos do corpo estão todos rígidos, prontos a produzir. And yet there's nothing to expend that energy on. Mas não há nada em que gastar essa energia toda. So all night long while you're asleep, Então a noite toda, enquanto você está dormindo, your muscles are still tense. os músculos continuam tensos. It's almost like doing this exercise all night long where you push against or you pull against your muscles. É como se você tivesse a noite toda fazendo esse tipo de exercício. Você tenta estendê-los, tenta comprimi-los. You can't do that even for a few minutes without feeling pain. Não há como fazer isso por alguns minutos sequer sem sentir dores. No wonder you're tired in the morning. You worked all night long. Não é à toa que você está cansado na manhã seguinte. Você trabalhou a noite toda. Profitlessly, but you worked. De uma maneira que não serviu para nada, mas você trabalhou. In contrast, the day in which you just worked hard. Mas um contraste com isso, num dia que você dá duro conscientemente, Fell in bed dead tired. e você caiu na cama morto de cansado. The next day you woke up and you felt great. Na manhã seguinte você levanta e você está se sentindo ótimo. Why? Por quê? Because as Ecclesiastes says, the sleep of the working man is sweet. O sono do trabalhador é sono de verdade. The worrier is a miserable person. A pessoa que se preocupa é uma pessoa miserável. Well, this is the way you use the Bible practically with people to deal with their problems. Então, esta é a forma de você usar a Bíblia de forma prática para lidar com How os much more problemas das time have I pessoas. got? Quanto tempo falta aí? Those who are depressed need hope. Aqueles que estão deprimidos precisam de esperança. Now the problem with depression is that a lot of people say that someone's depressed
when they don't really understand what depression is. O problema com o conceito de depressão é que muitas pessoas dizem que alguém está deprimido sem sequer saber o que é ser depressão. There is a popular use of the word and a technical use of the word. Existe um uso popular da palavra e existe um uso técnico da palavra. By the popular use, we simply mean we're just not feeling so good, we're kind of low. Quando nós estamos pensando no uso popular da palavra, nós queremos dizer, eu não estou me sentindo muito bem, estou meio em baixa. That's not what I'm talking about. Eu não estou falando disso. I'm talking about depression in the technical sense of the Eu word, estou olhando para a depressão no sentido técnico da where palavra. a person has ceased functioning in the normal activities of life. Quando a pessoa cessou as suas atividades, cessou de funcionar normalmente nas atividades regulares da vida. He isn't doing his work. Não está fazendo mais o seu trabalho. He's not even interested in his hobbies. Não está interessado nem sequer nos seus hobbies. If he used to love to fish, he doesn't even care about it anymore. Se ele costumava gostar de pescar, nem disso ele gosta. Fish and sin are two close words. Se ele gostava de pescar, nem nisso ele tem mais interesse. It's getting toward the end, you see. Está chegando ao fim de feira aqui. We're running down a little bit up here. Oh boy, that's wonderful. He doesn't care about whether he sins either. He doesn't care about Ele anything. não se preocupa nem com os pecados dele, na verdade. Now, the depressed person is a person who has really given up. A pessoa deprimida é aquela que realmente já desistiu de tudo. You hear him saying things like this. Você ouve essa pessoa dizer coisas mais ou menos assim. Oh, what's the use of going on? Pra que eu vou continuar? People will be better off without me. As pessoas vão se sentir melhor se eu não estiver aqui mesmo. I can't take it anymore. Eu não aguento mais. I can't help it. I just can't go on. Eu não consigo resolver, não adianta, não consigo ir em frente. You hear this word can't all the time in his Você vocabulary. ouve sempre essa expressão, eu não posso, não posso. Now, some people tell us, as one person told me here, that they said to him, Nós ouvimos as pessoas dizerem, como alguém aqui me disse, que alguém lhe disse, that depression comes from stress. que a depressão vem do estresse. Always plan ahead. Sempre planeje por antecedência. This depression really. Father Mary. Now, I say that's a simplistic view Eu digo of the que situation. é uma visão simplista da situação. There are plenty of people who are under very great stress who never become depressed. Há muitas pessoas que estão debaixo de um estresse muito forte e nunca se tornam deprimidas. In 2 Corinthians 4, verse 8, Paul says, Em 2 Coríntios 4:8, Paulo diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. he says, we are afflicted in all sorts of ways. Em tudo somos atribulados. Now, you can read about some of those afflictions in the 6th chapter and in the 11th chapter of this same book. E nós podemos ler um pouco sobre essas tribulações no capítulo 6 e no capítulo 11. For example, in chapter 6 he says, Por exemplo, from no capítulo 6 ele diz, verse 5, versículo 5, we're lashed, locked up, we've been in riots, laborious efforts, sleepless nights, going without food, just kind of nos açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. and on he goes, making a long list of the persecutions and stresses that he bore. E ele vai em frente fazendo uma lista bem comprida de todas as perseguições e o estresse que ele enfrentou. In chapter 11, Capítulo 11, there's even a longer list. existe uma lista ainda mais longa. He talks about being stoned, Ele fala acerca de ser apedrejado, beaten with rods, castigado com paus. shipwreck, a night and a day in the deep. Ele fala do naufrágio de ficar no alto mar, naufragado
todos aqueles perigos dia e noite. When you get people in who say, "Oh, you don't know my problem." Quando você começa a aconselhar pessoas que chegam para você e dizem, você não sabe o que eu estou passando. If you had all the pressures and stresses that I have, you'd be depressed too. Se você tivesse todas as pressões e estresse que eu tenho, você também estaria deprimido. Just read these two lists to them. Leia essas duas listas para essas pessoas. And then turn back again to verse 8 in chapter 4. E aí volte para o versículo 8 do capítulo 4. Where you can point out that in spite of all those afflictions, que você pode mostrar para ele que apesar de todas aquelas tribulações, Paul was not crushed and he did not despair. Paulo não estava angustiado e não estava desanimado. Stress does not lead to depression. O estresse não leva à depressão. There's a third factor. Existe um terceiro fator. It's how you handle the stress. É como você lida com o estresse. If you handle it the wrong way, sure it'll lead to depression. Se você lidar com o estresse da forma errada, não há dúvida que conduzirá à depressão. But if you handle it the right way, Mas it will not. Mas se você lidar com ele da forma certa, não levará à depressão. Now, how did Paul handle these afflictions? Como é que Paulo lidou com essas aflições todas? Look at verse 1. Chapter 4. Yeah. Olha o versículo 1 do capítulo 4. I'm going to translate it literally. Eu vou traduzir esse versículo literalmente. Since we have this mercy to perform as a result, this service to perform as a result of mercy, já que nós temos esse serviço a ser feito como resultado da misericórdia, we don't give up. Nós não desfalecemos ou nós não desistimos. What was it that kept Paul going in the midst of perplexity, persecution and trial? O que é que fazia Paulo continuar no meio de perplexidades, de tribulações e dificuldades? He was grateful for what his Lord had done to him. Ele era grato pelo que o seu Senhor havia feito por ele, Saving him, cleansing him, salvando-o, limpando-o, and then putting him into his ministry. e aí colocando-o dentro do seu ministério. And he said, "My Lord gave me a ministry to perform. O meu Senhor, ele disse, me deu um ministério a ser realizado. Until he removes that ministry from me, I'll go on and on and on, no matter what." E até que o Senhor me remova desse ministério, eu vou em frente, em frente, em frente, não importa as barreiras. Paul assumed his responsibilities before God regardless of the problems. Paulo assumiu suas responsabilidades diante de Deus a despeito dos problemas. Out of gratitude to his Lord who had saved him. Pela gratidão que ele tinha ao Senhor que havia salvado a ele. And that's the key to avoiding depression or getting out of it. E esta é a chave para você evitar a depressão ou sair dela. The depressed person is the person who follows his feelings rather than his God-given responsibilities. A pessoa que tem depressão, que está deprimida, é uma pessoa que segue os seus sentimentos em lugar... God-given? God-given responsibilities. Em lugar das responsabilidades dadas por Deus. Women get depressed around the world twice as often as men. As mulheres se deprimem 2 vezes mais do que os homens em termos mundiais. That is, women and preachers do. Isto é, mulheres e pregadores. Because they have to make and keep their own schedules. Porque essas pessoas têm que fazer e manter o seu próprio horário. Other people who go to work regularly and have somebody say, "You do so much by 4 o'clock or you get fired." Outras pessoas que têm um chefe que diz, olha, você faz isso até as 4, senão rua. Have discipline from the outside. Tem disciplina vinda de fora. But when you have to make up your own discipline in the home, mas quando você tem que fazer a sua própria disciplina funcionar dentro de casa, follow your own schedule, e seguir o seu próprio horário, and nobody's going to fire you if you don't. E ninguém vai despedir você se você não fizer. It's a lot easier to follow your feelings and not do things when you don't feel like it. É muito mais fácil você ir atrás dos seus sentimentos e não fazer as coisas quando você não sente vontade de fazer. And the more you follow your feelings, e quanto mais você segue os seus sentimentos, instead of your responsibilities, em lugar das suas responsabilidades, the more depressed you become. Mais deprimida você vai ficando ou deprimido. So we got a woman in for counseling. Então uma certa senhora deprimida veio me buscar pedir aconselhamento. We asked her, nós perguntamos para ela,
How is your ironing? Como é que vai o seu passar de roupa? She looks at me and says, how did you know? E ela olhou para mim e disse assim, como é que o senhor sabe? Doesn't take any wisdom to know that a woman doesn't like to iron. Não precisa de muita inteligência para saber que uma mulher não gosta de passar roupa. It's one of the first things that goes when a woman begins to follow her feelings rather than her responsibility. É uma das primeiras coisas que vai para a cucuia quando a mulher começa a pensar nas suas seguir seus sentimentos e não suas responsabilidades. We got a positive response on that. Nós tivemos uma reação positiva nessa aqui. And then we asked the next question. Então aí nós fizemos uma outra pergunta. Has the green hairy stuff started growing on the jars in the refrigerator? Será que aquela coisa pegajosa e cabeluda começou a crescer nas jarras que estão dentro da geladeira? Get a yes to that. Recebi um sim para aquilo também. And we asked the last question. Aí fizemos a última pergunta. Are you lying around on the sofa all day long watching television, popping chocolates into your mouth? Você está o dia inteiro deitada no sofá da sala de visita vendo televisão e comendo chocolate o dia inteiro? That's just about how it goes. É assim que a coisa funciona. Preachers who don't make their calls and get behind in their sermons, same thing. Pastores que não fazem as suas visitas hospitalares e não preparam o seu sermão, mesma coisa. Now, a woman came in one day. Um dia uma mulher veio me ver. She had been depressed for 3 or 4 years, on and off, at least twice a year. Tinha estado deprimida 3 a 4 anos, pelo menos 2 vezes por ano, saindo e entrando. They sent her to the funny farm and she'd come back, and for a while she'd be okay, then she'd get depressed again, go off to the funny farm again. Mandaram ela para o manicômio, ela melhorava, voltava, depois mandavam de novo e assim por diante. So her husband said, you know, this isn't getting anywhere. Aí o marido disse, olha, isso aqui não está levando a nada. Somebody sent him down to us, and so they came. Alguém mandou ele nos procurar e ele veio. She hadn't done any shopping for the food, any washing of the clothes, any making of the meals. E ela não havia feito nenhuma compra, nenhuma lavagem de roupa, nenhuma comida. For 2 weeks, the husband, after he came home from work, and the children, after they came home from school, had to do all these chores. Durante 2 semanas, ele ao voltar do seu trabalho e os filhos ao chegarem da escola estavam fazendo isso já há 2 semanas. She was a Christian. Ela era cristã. And unsaved neighbors were bringing food in. E os vizinhos não crentes estavam trazendo comida para eles. Got the story from her husband. She just hardly answered anything. She's sitting there. O marido é que me deu toda a informação. Ela simplesmente ficou sentada, curvada assim, sem falar nada. So I said to her, you must feel awful. Eu disse para ela, só deve estar se sentindo terrível, né? She said, I do. Ela disse sim. I said, I'd feel awful too if my husband, who worked hard all day long at his work, came home and had to do my work too, and I was perfectly capable of doing it. Eu disse, eu me sentiria mal também como uma senhora se eu tivesse um marido que depois de se matar num dia de trabalho tivesse vindo para casa e ter que fazer todo o trabalho que ele fez quando eu estou perfeitamente capaz para fazer todo o trabalho. I'd feel bad also if I knew that unsaved people had to bring in food for my children when I could get up there and make those meals. Eu também me sentiria mal se eu tivesse que ter vizinhos incrédulos trazendo comida para os meus filhos poder comer quando eu não estou fazendo comida. For the first time she brightened up. It almost sounded like music. De repente ela desabrochou e parecia que aquilo era música que ela estava ouvindo. And we began to talk. Começamos a conversar. And before you know it, she was laughing. E antes que eu pudesse notar, ela já estava rindo. But I said to her, now you're going to have to go home this week and do your ironing, do your shopping, make your meals. Aí eu disse para ela, só que a senhora vai ter que voltar para casa agora e começar a passar roupa, começar a cozinhar, começar a lavar roupa. And on Saturday, e no sábado, you make a gourmet meal for that family. They haven't had anything really good for a long while. A senhora faz um banquete para essa família porque faz um bom tempo que eles não comem nada decente. She said, I can't do my ironing. Ela disse, eu não consigo passar roupa. I said, yes, you can. Eu disse, a senhora consegue. She said, no, I can't. Não, eu não consigo. I said, can. Pode. Can't. Não posso. Can. Pode. She said, tell me how. Ela disse, me diz como. I said, I thought you'd never ask. Eu disse, eu pensei que a senhora nunca ia perguntar isso. So I got up. Então eu me levantei. I said, here's how you do it. Eu disse, é assim que a senhora faz. First thing you do is you take the ironing board and you set it up. A primeira coisa que a senhora faz é pegar a tábua de passar roupa, a senhora arma. You don't have to feel like it, you just have to do it. A senhora não tem que estar à vontade de fazer isso, a senhora simplesmente faz.
Next thing you do is you take the shirt off the pile. They're the hardest ones. A próxima coisa que a senhora faz é pegar uma camisa daquela pilha toda, porque a camisa é a coisa mais difícil de passar. And you put it on the ironing board. Coloca sobre a tábua de You don't passar. have to feel like it, you just have to do it. Não se sinta com vontade de fazer, faça. Then you take the iron and you plug it in the wall. Aí a senhora pega o ferro de passar e You liga don't na have to feel tomada. like it, you just have to do it. Não precisa de ter vontade de fazer isso, faça. Then you take the iron and you go like this. E aí a senhora pega o ferro You don't have to feel like it, you just have to do it. a senhora não precisa ter vontade de fazer, simplesmente faça. And she's laughing by now too, you E see. a essa altura ela também está rindo. And I said, I'll tell you something. Eu disse para ela, eu quero lhe dizer uma coisa. The lower the pile of clothes gets, the Quanto- higher your spirits are going to rise. Quanto mais a pilha de roupa diminuir, mais o seu espírito se sentirá lá em cima. Next week she came back. That was on Monday. She came back the next Monday. Isso foi numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte ela voltou. Drove herself. She drove in the car Ah, herself. ela veio sozinha dirigindo o carro. She was bright, cheerful, out of her depression. Ela tinha saído da depressão, estava alegre e feliz. She said to me, I'm glad I came here last week. Ela disse, eu estou feliz de ter vindo aqui a semana passada. She said, something happened on Friday that would have sent me straight into the funny farm if I hadn't gotten the point. Ela disse, olha, sexta-feira passada aconteceu uma coisa que no passado teria me mandado de volta para o manicômio se eu não tivesse passado por isso aqui. She said on Friday I got notice that my daughter was being sent home from college pregnant. Ah, eu recebi na sexta-feira passada o aviso que a minha filha estava sendo mandada de volta para casa, saindo da faculdade porque ela estava grávida. She was, of course, unmarried. É lógico, ela estava solteira. And she said, I would have just gone straight into one of my depressions if I didn't catch on to the idea that I don't follow my feelings, I have to follow my Ela responsibilities. disse, eu teria caído direto em depressão se eu não tivesse captado a ideia de que eu não sigo meus sentimentos, eu cumpro as minhas She said, responsabilidades. what are my responsibilities to a pregnant daughter out of wedlock when I'm her mother? E ela disse para mim, quais são as minhas responsabilidades agora com uma filha solteira grávida? She said, they're going to send her back in 2 days. I need to know what to Daqui do. a 2 dias ela vai estar em casa, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. So all the things I had planned for that day, I had to shove off the desk. Então tudo que eu havia planejado naquele dia eu tive que arrancar da minha escrivaninha. You have to be flexible in counseling. You never know what's coming next. Você tem que ser flexível em aconselhamento, você não sabe o que vai acontecer. We talked about her responsibilities, and she went back to do them. Falamos sobre suas responsabilidades e ela começou a fazê-las. The next Monday, here comes the mother with the daughter. Na próxima segunda-feira vem a mãe com a filha. I said, nice to see you here. What brings you here, daughter? Eu disse para a filha, bom vê-la aqui, o que te traz aqui? She says, mother. Ela disse, é minha mãe. She says, no, I don't want you to get the wrong idea. Well, she didn't drag me here. I wanted to come. Ela disse, não, eu não quero que o senhor tenha ideia errada, ela não me arrastou para cá não, eu queria vir. She said, I expected what I did to send mother right into the mental institution, but she said, she's been wonderful. Ela disse, eu esperei que o que eu havia feito enviasse minha mãe de volta lá para o manicômio, mas eu vejo que minha mãe está muito bem. She says, mother says that we have to assume our responsibilities, not follow our feelings. What are my responsibilities now? Então ela disse assim, minha mãe disse que nós não temos que seguir nossos sentimentos e sim cumprir as nossas responsabilidades. Quais são as minhas responsabilidades agora? So I had to shove everything I planned that day off the table. Eu arranquei tudo que eu tinha planejado naquele dia de trabalho da minha mesa. And I told this daughter how she had to repent before God, which she had already done. E eu And disse para aquela filha como ela tinha que se arrepender diante de Deus, e na verdade ela já tinha se how arrependido. because this was an open sin that was going to become evident in the congregation, she'd have to take it to the elders. E eu disse para ela que como isso era um pecado visível, como ela ia ter que lidar com isso e levar para os anciãos da igreja. Well, she didn't have any elders. She had deacons. It was a Baptist church. Ela não tinha anciãos, ela tinha diáconos, era uma igreja batista. And the pastor, there was no pastor at the church at that time. E naquela altura não havia pastor na igreja, estava sem pastor. So I said, okay, take it to deacons. And make a public confession and tell people, have the deacons tell the people that they are to forgive her and restore her, and if anybody gossips about her, they themselves would be subject to discipline. E então eu disse para ela que ela tinha que fazer uma confissão pública, os diáconos tinham que lidar com a situação, ela deveria ser perdoada e que se alguém começasse a fofocar a esse respeito, tinha que ser disciplinado publicamente também.
She called me up in the middle of the week. She says the deacons say, no way, we're not going to do that. Ela me telefonou no meio da semana e disse que os diáconos disseram que de forma nenhuma eles iam fazer aquilo. So I asked her, I said, who's your chief deacon? Of course, there's not supposed to be one, but there always is. Eu disse para ela, quem é o diácono-chefe? A gente sabe que não deveria haver um, mas sempre existe um. So I called him up and I said, Mr. Chief Deacon. Eu telefonei para ele e eu disse, seu diácono-chefe? Really used his name. I didn't say that, but. Eu usei o nome dele, eu não falei assim. And I said, maybe I misunderstood what she said to me, but she said you weren't going to do what the Bible says. Eu disse, quem sabe eu entendi errado o que ela me disse no telefone, mas ela me disse que o senhor não está disposto a fazer o que a Bíblia manda. He said, we don't do things like that in the Bible, in our church. Ele disse, nós não fazemos as coisas assim na nossa igreja. I said, and you claim to be a deacon, and your deacons claim to be Bible-believing people? E eu disse, o senhor reivindica ser um diácono, e os diáconos reivindicam ser pessoas que creem na Bíblia? He said, yes, we're a Bible-believing church. Sim, nós somos uma igreja que crê na Bíblia. I said, then you're not a Bible-practicing church, is Então that eu it? digo, então vocês não são uma igreja que pratica a Bíblia. I said, if you people don't do this, I'm going to do something about it. Eu disse, se vocês não fizerem isso, eu vou tomar providências. Hadn't the faintest idea what I was going to do. Eu não tinha a mínima ideia do que eu haveria de fazer. But I was going to do something, that's for sure. Mas eu ia fazer alguma coisa. He said, I'll get back to you again. Ele disse, eu volto a falar com o senhor. So he went back and huddled with the other deacons for a while. Então ele voltou lá, fez o comício com os outros diáconos. And they, I try to say huddle the way they understand. We don't have huddle. you put your heads together and talk about something. I know. I know what it is, they just don't understand. It's a football term, that's Yeah. right, American football. Ele usa um termo de futebol americano que eu Now joguei go um back, termo go back, político. huddle. Quando eles estão jogando futebol americano, todo mundo se junta, põe as cabeças juntas, as mãos juntas. Talk over the play that they're going to run E next. começam a falar sobre a jogada que eles vão fazer próxima. It's a good term. É como política aqui no Brasil. If you people will learn American football and baseball, if I ever come again, I can really give you some good terms. Se vocês aprenderem futebol americano e beisebol, a próxima vez que eu vier, eu vou dar uns termos magníficos para vocês. Listen, I got a book. I bought a book on cricket Eu comprei um livro sobre cricket. and learned all the rules of cricket Eu aprendi todas as regras desse jogo. just so I could read P.G. Wodehouse with understanding. Para ler um certo autor com entendimento, o autor que fala disso. You don't even understand that, do you? Vocês não entenderam nada do que eu falei, não é mesmo? I give up. Eu desisto. I'm depressed. Estou deprimido. So she came back. So the church finally did what it should do. And after they got up and they said, now anybody who wrongly treats this girl is subject to church discipline, people came up at the end and they hugged her and they cried and they accepted her back and it was a wonderful experience for everybody. Finalmente eles fizeram naquela igreja o que eles deveriam fazer, trataram do caso, e quando terminaram de tratar do caso, as pessoas vieram e foram muito amáveis com aquela menina, abraçaram e tudo mais. I didn't hear anything more from this woman. That was in the fall. Until spring she called me. Eu não ouvi mais dessa senhora até passar alguns meses. She said, I want you to know this is the first year that I've gone without becoming depressed and having to go to the institution. Ela disse, olha, eu quero que o senhor saiba que é o primeiro ano que tem se passado sem eu voltar para a instituição de tratamento psíquico. And she said also, something just happened. E ela disse, uma coisa interessante aconteceu. She said, my brother was dying of cancer. Meu irmão estava morrendo com câncer. And she said, I would have gone into the mental institution normally over that. E eu teria ido para aquele hospício por causa do problema dele. But she said, I got the biblical principle. I've got to follow my responsibilities before God rather than my feelings. Mas eu entendi que eu tenho que, aqui na minha mente, seguir os princípios bíblicos antes de seguir os meus sentimentos. And she said, I knew what my responsibilities were. I had to go talk to him about Christ. E eu sabia qual era a minha responsabilidade com ele. Eu tinha que falar de Cristo para ele. And she said, I did, and he trusted Christ as his Savior. E eu falei para ele e ele confiou em Cristo como seu Salvador. Now I tell this story
for 3 reasons. Eu conto essa história para vocês por 3 razões. First of all, I want you to see how quickly a person can get out of depression if he does the right thing. Primeiramente, eu quero que vocês vejam como é fácil, rápido uma pessoa sair da depressão quando ela faz a coisa certa. Here was a person with a long history of depression, Uma pessoa com uma história muito longa de depressão, who on Monday got the principle, mas que na segunda-feira captou o princípio. and 4 days later on Friday E 4 dias mais tarde, na sexta, was able to handle news like that about her daughter's pregnancy. teve a capacidade de lidar com más notícias como aquela da gravidez da sua filha. Secondly, Segundo lugar, by that principle she was able to stay out of depression. através daquele princípio ela conseguiu ficar fora da depressão. And thirdly, Terceiro lugar, by taking that principle, she could generalize it to other situations like the one with her brother. assimilando aquele princípio, ela pode generalizar isso e aplicar a outras situações como a situação do seu irmão. The Word of God is not an impractical book. A palavra de Deus não é um livro não prático. The Word of God is the most practical book in all of world's history. A palavra de Deus é o livro mais prático de toda a história do mundo. Why do we waste our time as Christians studying all this other stuff out there that we call psychology? Por que é que nós, como crentes, perdemos todo o tempo do mundo estudando aquela outra droga lá fora que nós chamamos de When we psicologia? only halfway know this book and how to use it. Quando nós só sabemos isso aqui pela metade, só sabemos usar isso aqui pela metade. My friends, I commend to you the Word of the living God. Meus irmãos, eu entrego a vocês a palavra do Deus vivo. Eu recomendo a vocês.